Muitas vezes a gente acaba recebendo, né, no consultório ou conversando com pessoas, né, muitas vezes da família, amigos, enfim, a gente acaba vendo que muitos pacientes apresentam sintomas e eles não conseguem melhorar, não conseguem se curar. Isso faz com que eles acabem se tornando dependentes de drogas, né, dependentes dos medicamentos, para aliviar o sintoma ou muitas vezes trazer para o organismo um equilíbrio que ele não está conseguindo naturalmente. Por que isso acontece, né? Porque o que nós mais acabamos vendo no dia a dia é que a maior parte das abordagens, dos tratamentos que essas pessoas acabam encontrando, né, ao longo da vida delas, são tratamentos sintomáticos. É aquele tratamento que visa o alívio daquela sintomatologia. Então, eu tive uma dor, fui lá, tomei um medicamento que aliviou a minha dor. Eu tive um quadro de ansiedade, eu fui lá, tomei um ansiolítico e minha ansiedade diminuiu. Eu tive uma depressão, tomei um antidepressivo e a minha depressão melhorou naquele momento. Porém, esse paciente, muitas vezes, ele não consegue se ver livre mais daquele medicamento, ou ele fica um tempo bem e depois ele volta para o problema de novo, ou para o sintoma novamente. E por que isso acontece? Porque ele não conseguiu identificar, primeiro, a origem, né? Ninguém se importou com isso, todos se importaram apenas com a melhora do sintoma, o que não significa que não seja importante. É lógico que é importante ter recursos para aliviar um sintoma, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa ficar vivendo com um mal-estar ou com algum desequilíbrio. Isso é importante, porém, nós precisamos entender que por trás de tudo isso existe uma origem, existe um porquê, né? Então, se eu consigo identificar esse processo, é mais fácil, né, com que eu não me torne dependente de um recurso externo e que, consequentemente, se eu realmente conseguir melhorar, né, e trabalhar essa causa, eu posso me ver livre de todos esses processos, eu posso fazer melhores escolhas, eu posso ter uma vida mais plena, um pouco mais tranquila, em harmonia. Então, o paciente que é crônico ou o paciente que tem momentos bons e momentos ruins, isso ocorre porque ele entra em contato de novo com a origem do seu problema. Então, imagine o seguinte, tá? Um paciente te procura porque ele tem um sintoma no estômago. E existe uma área do estômago que reage por raiva, né? Esse paciente, ele não sabe disso, ele só sabe que ele tem um sintoma. E aí ele procura um médico, um profissional, um especialista, que dá para ele um medicamento que alivia o sintoma dele. E ele fica bem. Só que ninguém cuidou da raiva dele e ele continua sentindo raiva todos os dias, por exemplo, no trabalho ou na família, enfim, né, as diferentes possibilidades dele se posicionar e sentir isso daí. Então, ele aliviou o sintoma, mas ele não restabeleceu o bom funcionamento, ele não conseguiu modificar a origem disso. Então, automaticamente, ou ele vai se tornar dependente daquela droga para aliviar o sintoma, ou ele fica um tempo bem e logo, né, depois de um tempo, o sintoma ele reaparece, ele volta. Então, isso é uma possibilidade. É por isso que nós temos que sempre trabalhar um pouco mais observando o paciente, as atitudes, o comportamento. Então, assim, uma coisa que eu falo muito é que toda doença ou todo sintoma, ele conta um pouco da história de vida daquela pessoa. E se a gente conseguir acessar essa história, a gente conseguir permitir com que o paciente, com que aquela pessoa possa se conectar com isso, ter recursos para poder modificar a forma com que aquela pessoa age, a forma com que ela se comporta no dia a dia, os seus hábitos, enfim, tudo isso daí pode realmente trabalhar na raiz do problema.
E isso faz com que a pessoa possa realmente se curar ou, muitas vezes, evitar com que aquele processo se repita. Por que eu falo isso? Imagine o seguinte, se essa pessoa muitas vezes continua impactando aquela região, aquela área que antes poderia ter um sintoma ou uma inflamação, uma dor, ela pode se transformar em algo maior. Por quê? Porque se eu fico repetindo o mesmo padrão, né, o meu corpo ele tem um funcionamento muito interessante, né, o nosso corpo. A primeira coisa que ele faz sempre é modificar um funcionamento. E o segundo passo é modificar a estrutura. É como se ele dissesse assim, imagine, né? Eu fico tentando te ajudar, modifico o funcionamento aqui, ajusto ali, porém nada mudou. Então o próximo passo é realmente eu modificar a estrutura. Vamos a um exemplo. Você impactava a sua tireoide, a glândula tireoide, e enquanto você ficava impactando, ela alterava a função. Então, o que seria essa alteração de função? Ou eu posso ter um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo. Cada um desses dois mecanismos quer dizer algo. Eles fazem parte de momentos distintos de respostas do nosso corpo. Então, essa foi a primeira coisa. Porém, você não modificou a origem daquilo que impactava. Você foi lá e muitas vezes modulou o sintoma. Ok, um tempo depois começam a aparecer cistos na sua tireoide, ou seja, ela já começou a modificar a estrutura. Um tempo depois, você pode ter, por exemplo, um câncer na sua tireoide. Então já modificou um pouco mais a estrutura e assim vai, né? Assim vai caminhando as coisas. Você teve uma dor na coluna, você foi lá e silenciou o sintoma. Depois você tem uma dor novamente. O próximo passo é uma inflamação. Depois você começa a ter uma degeneração. Você evolui para uma artrose, evolui para uma hernia de disco, o bico de papagaio, enfim. Então todo esse mecanismo ele foi sendo causado porque você foi repetindo o mesmo padrão e automaticamente foi silenciando esse sintoma. Então, os pacientes não conseguem se curar, as pessoas se tornam crônicas porque repetem a mesma causa, repetem o padrão que causou aquele mecanismo. Então, é importante, sempre que você tiver um sintoma, mesmo que você procure ajuda para aliviar o seu sintoma, é importante que você entenda que por trás de tudo aquilo ali existe uma história e aí você deve se conectar cada vez mais com esse processo. E é isso, né? Porque que para mim esse conceito da nova medicina germânica, ele é um divisor de águas, porque justamente o que diferencia essa abordagem, talvez, né, do que nós chamamos dessa abordagem mais tradicional, é justamente compreender que por trás de um sintoma existe sempre uma história, existe sempre uma origem. E é por isso que nós falamos que nós podemos trabalhar um pouco mais na raiz do problema, né? Justamente por compreender o que trouxe, o que levou o organismo a fazer todos esses ajustes, todas essas adaptações ou readequações para seguir o seu caminho. Porque uma coisa muito importante que você deve compreender é que o organismo ele nunca vai contrário às suas necessidades. O organismo nunca quer te matar, nunca ele quer comprometer algo. Ele simplesmente vai tentando se ajustar de acordo com as necessidades, né, de acordo com aquilo que ele recebe, de acordo com os impactos, as exigências, o que você comeu ao longo da sua vida, quais foram os seus hábitos de atividade física, a sua postura, os traumas físicos que você teve, os traumas emocionais, e então automaticamente ele foi se ajustando frente a tudo isso, com um único objetivo. O objetivo é
manter o funcionamento e a sua própria sobrevivência. Porém, para que isso aconteça, muitas vezes ele precisa se ajustar, ele precisa se readequar. E é esse processo que nós muitas vezes acabamos chamando de doença. Então, se você quer realmente se curar, proporcionar ao seu corpo o que nós chamamos de autocura, você precisa buscar recursos que possam de novo restabelecer o bom funcionamento do seu corpo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve para que você possa receber, vídeos e atualização constantemente. E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou.